Quando desci do Uber na frente do escritório de advocacia, um morador de rua me abordou na calçada. Estava sujo, com roupas rasgadas e segurou meu braço com força. "Senhora Beatriz, a senhora está sendo roubada pela própria família", ele disse olhando nos meus olhos. Meu primeiro instinto foi me afastar. Pensei que ele estava louco ou tentando me aplicar algum golpe. Como aquele homem sabia meu nome? Por que estava me esperando justamente ali? 3 horas depois, quando saí daquele mesmo escritório, descobri que ele era a única pessoa honesta em toda essa história suja. Enquanto minha própria nora tramava para me roubar milhões, um completo estranho arriscou tudo para me salvar. Essa é a história de como quase perdi uma herança de mais de 3 milhões de reais. E como um morador de rua se tornou meu herói. Meu nome é Beatriz, tenho 67 anos. E há 4 meses enterrei meu marido Antônio depois de 42 anos de casamento. Ele sempre cuidou de tudo. Investimentos, imóveis, papelada. Eu nem sabia direito o que tínhamos, só que era bastante coisa. Antônio trabalhava com exportação de café e foi muito bem-sucedido na vida. Deixou uma herança de 3,2 milhões de reais entre a casa, 2 apartamentos que alugávamos, uma chácara em Atibaia e aplicações no banco. Eu ainda estava tentando me acostumar com a viuvez quando recebi uma ligação do Dr. Mendes, do escritório Mendes em Advogados Associados. "Dona Beatriz, precisamos conversar sobre alguns ajustes no inventário. Apareceram umas questões técnicas que precisam ser resolvidas urgentemente." A voz dele soava séria, quase preocupada. Marcamos para uma terça-feira, às 2 da tarde. Liguei para meu filho Rodrigo, contando sobre a reunião. Ele ficou estranho, meio nervoso. "Mãe, quer que eu vá com a senhora?" Achei esquisito porque ele nunca se interessou muito por essas coisas burocráticas. "Não precisa, filho. Deve ser só papelada mesmo." Mas alguma coisa no tom da voz dele me deixou inquieta. Na noite anterior à reunião, não consegui dormir direito. Tinha uma sensação ruim, como se algo importante estivesse para acontecer. Antônio sempre dizia que o testamento estava simples. Tudo para mim. E depois da minha morte, tudo para o Rodrigo. O que poderia ter dado errado? Por que essa urgência toda? No fundo, eu já sentia que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Rodrigo sempre foi um bom filho, mas nos últimos 2 anos as coisas mudaram. Ele e a Patrícia abriram uma loja de móveis planejados no centro da cidade, investiram todas as economias e ainda pegaram empréstimos pesados. No começo, parecia que ia dar certo. Eles estavam animados, fazendo planos, falando em expandir o negócio. Mas a economia despencou e as vendas despencaram junto. Rodrigo começou a ficar mais calado, estressado. Patrícia, que sempre foi meio fria comigo, ficou ainda mais distante. Nas poucas vezes que nos encontrávamos, ela mal olhava na minha cara. Rodrigo tentava disfarçar, mas eu via o desespero nos olhos dele. Descobri por acaso que eles deviam 420 mil reais. Foi quando fui ao banco resolver umas coisas do inventário e o gerente comentou sobre aquele empréstimo do seu filho. Fiquei chocada. Rodrigo nunca me contou que a situação estava tão grave assim. A casa deles estava financiada até o pescoço. O carro tinha sido apreendido pelo banco e eles estavam vivendo no vermelho há meses. Nos últimos tempos, Rodrigo começou a fazer perguntas estranhas sobre minha saúde. "Mãe, a senhora não está esquecendo as coisas? Tem certeza que consegue cuidar de tudo sozinha?" No início, achei que era preocupação normal de filho. Mas depois da morte do pai, essas perguntas ficaram mais frequentes e mais específicas. Patrícia também mudou o comportamento. Começou a aparecer mais em casa, sempre oferecendo ajuda com coisas que eu sempre fiz sozinha. "Deixa que eu pago essa conta, tia. Que tal eu cuidar dessas papeladas para a senhora?" Eu agradecia, mas achava estranho. Porque justamente agora ela estava sendo tão atenciosa. Cheguei ao escritório de Uber, como sempre faço quando preciso ir ao centro. O motorista me deixou bem na frente do edifício comercial, na Rua Augusta. Estava descendo do carro quando um homem se aproximou rapidamente da calçada. Primeira coisa que pensei: lá vem mais um pedindo dinheiro. Ele estava em situação de rua. Isso era óbvio. Roupas sujas, barba por fazer, cheiro forte. Mas o que me chamou a atenção foram os olhos dele. Não tinham aquele olhar perdido que você vê em quem usa drogas.
Eram olhos inteligentes, desesperados, mas lúcidos. Senhora Beatriz, ele disse me segurando pelo braço. Gelei na hora. Como ele sabia meu nome? A senhora não me conhece, mas eu trabalhei nesse escritório aí em cima. Meu nome é João Carlos, eu era paralegal do Dr. Mendes. Tentei me afastar, mas ele continuou falando rápido, como quem tem pouco tempo. Por favor, me escute. A senhora está sendo roubada pela própria família. Eles forjaram laudos médicos dizendo que a senhora tem demência. Vão tentar tirar tudo da senhora hoje nessa reunião. Meu coração disparou. Você está louco! Sai da minha frente! Mas ele tirou uns papéis amassados do bolso da jaqueta suja. Eu copiei os documentos antes de ser demitido. Olha aqui. Laudo psiquiátrico falso, avaliação neurológica inventada, tudo com a assinatura da senhora falsificada. Peguei os papéis com a mão tremendo. Era minha assinatura, mas eu nunca tinha feito esses exames, nunca tinha ido nesses médicos. Isso é impossível, murmurei. Senhora, eu fui demitido porque descobri esse esquema. Estou na rua há 3 meses por causa disso. Não tenho nada a ganhar mentindo para a senhora. Pelo amor de Deus, não assine nada lá em cima sem ler tudo antes. Olhei para ele, depois para os papéis, depois para a entrada do prédio. Minha vida inteira estava prestes a mudar. João Carlos me explicou tudo ali na calçada, falando baixo e olhando para os lados como se alguém pudesse estar nos observando. A Patrícia foi quem bolou tudo, senhora. Ela vinha no escritório há meses, conversando com o Dr. Mendes sobre como proteger a senhora de si mesma. Ele me mostrou uma cópia de um e-mail que conseguiu imprimir antes de ser demitido. Era da Patrícia para o advogado. Doutor, minha sogra está claramente com problemas mentais. Esquece compromissos, repete as mesmas histórias. Às vezes, não reconhece pessoas. Meu marido está preocupado, mas tem dó de tomar uma atitude. Precisamos proteger o patrimônio da família. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas isso é mentira. Eu não tenho problema nenhum. João Carlos balançou a cabeça. Eu sei, senhora. Por isso fui demitido. Questionei esses laudos. Disse que precisavam de mais evidências. O Dr. Mendes me mandou embora no mesmo dia. Ele continuou explicando o plano diabólico. Iam criar um fideicomisso, alegando minha incapacidade mental. Eu receberia apenas R$ 5.000 por mês para minhas necessidades básicas, enquanto o resto da herança seria administrado pela família, ou seja, usado para quitar as dívidas do Rodrigo e da Patrícia. A Patrícia até fotografou a senhora algumas vezes quando visitava sua casa. Fotos normais, mas ela descrevia como se fossem evidências de confusão mental. Olha como ela está perdida. Veja como não consegue se organizar. Minha própria nora tinha me espionado na minha casa. E o Rodrigo? Perguntei com a voz embargada. Ele sabe de tudo isso? João Carlos suspirou. Acho que ela convenceu ele aos poucos. Plantou a ideia na cabeça dele de que a senhora estava ficando senil. Ele realmente acredita que está fazendo o melhor para a senhora. Olhei para os papéis novamente. Tudo muito bem elaborado, muito convincente. Se eu não tivesse encontrado João Carlos, teria assinado tudo sem questionar. Subi no elevador com as pernas bambas, os papéis do João Carlos escondidos na bolsa. Ele tinha me dado um gravador pequeno. Grava tudo, senhora. Vai precisar de provas. Minha mão tremia tanto que mal conseguia apertar o botão do 10º andar. A secretária me recebeu com um sorriso falso. Dona Beatriz, o doutor está esperando. Entrei na sala e quase caí para trás. Além do Dr. Mendes, estavam lá Rodrigo, Patrícia e mais 2 advogados que eu não conhecia. Que reunião é essa? Perguntei já desconfiada. Mãe, senta aqui do meu lado, disse Rodrigo puxando uma cadeira. Patrícia nem olhou na minha cara, mexendo no celular como se eu fosse invisível. Dr. Mendes abriu uma pasta grossa. Dona Beatriz, infelizmente temos uma situação delicada para resolver. Ele começou a falar sobre declínio cognitivo, necessidade de proteção patrimonial, responsabilidade da família. Mostrou os laudos falsos como se fossem a coisa mais normal do mundo. A senhora passou por esses exames no mês passado, lembra? Menti que lembrava, só para ver até onde iam. Baseado nessas avaliações, recomendamos a criação de um fideicomisso. A senhora receberia uma mesada fixa e o restante seria administrado pelo Rodrigo e pela Patrícia. R$ 5.000 por mês da minha própria herança.
O sangue subiu na minha cabeça. Foi quando liguei o gravador escondido na bolsa. E se eu não quiser assinar? Dr. Mendes trocou olhares com os outros advogados. Dona Beatriz, com todo respeito, a senhora não tem mais capacidade para tomar essas decisões. Nesse momento, bati na mesa. Então vocês vão ter que explicar isso para ele. Abri a porta e gritei: João Carlos, pode entrar. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Patrícia ficou branca como papel. Rodrigo olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido de verdade. João Carlos entrou com os documentos originais na mão. Boa tarde, Dr. Mendes. Saudades do seu ex-funcionário? O que aconteceu nos próximos minutos foi como assistir um castelo de cartas desabando. João Carlos espalhou os documentos originais na mesa. Cópias dos e-mails da Patrícia, rascunhos dos laudos falsos, até conversas gravadas entre ela e o Dr. Mendes planejando como me convencer a assinar. Patrícia tentou negar tudo, mas quando João Carlos começou a ler os e-mails em voz alta, ela simplesmente desmaiou, caiu da cadeira e ficou estirada no chão. Rodrigo ficou em choque, olhando para a mulher como se nunca a tivesse visto antes na vida. Mãe, eu não sabia. Ele gaguejava, com lágrimas nos olhos. Ela me convenceu de que a senhora estava mesmo com problemas. Disse que tinha notado sinais, que estava preocupada. Meu filho tinha sido manipulado também. Mas isso não diminuía a dor da traição. Dr. Mendes tentou controlar a situação, mas João Carlos tinha mais cartas na manga. Doutor, o senhor se lembra quando me demitiu? Disse que eu estava interferindo em assuntos que não me diziam respeito? Pois bem, gravei nossa conversa também. Ele colocou um celular velho na mesa e apertou play. A voz do Dr. Mendes saiu clara. João Carlos, você não entende. A família Oliveira precisa dessa proteção patrimonial. A velha está claramente senil, e se não fizermos isso agora, ela pode dilapidar tudo. Minha própria voz tremeu de raiva ao ouvir aquilo. A polícia chegou em menos de 1 hora. Alguém tinha chamado. Depois descobri que foi a própria secretária que estava farta das práticas do escritório. Dr. Mendes foi preso ali mesmo, algemado na frente de todos. Os outros 2 advogados também. Nos meses seguintes, a justiça foi implacável. Dr. Mendes pegou 5 anos de prisão. Patrícia foi condenada a 3 anos em regime semiaberto e teve que devolver cada centavo que tentou roubar. Descobrimos que ela tinha até cartões de crédito no meu nome, com dívidas de mais de R$80 mil que eu nem sabia que existiam. Hoje, 8 meses depois daquele dia terrível, estou aqui na varanda da minha chácara em Atibaia, vendo João Carlos cuidar do jardim. Sim, ele mora aqui agora. Construí uma casinha nos fundos para ele. É meu caseiro, meu jardineiro e, principalmente, meu amigo. O homem que a sociedade descartou como lixo se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Rodrigo aparece todo fim de semana. Está divorciado, reconstruindo a vida do zero. Abriu um pequeno escritório de contabilidade e está pagando as dívidas honestamente, centavo por centavo. Perdoei meu filho porque entendi que ele também foi vítima. Mas Patrícia, essa eu jamais perdoarei. Ela não me roubou apenas dinheiro. Roubou minha confiança, minha paz. Quase roubou minha sanidade. O que mais me impressiona é como as pessoas julgam pelas aparências. Quantas vezes passei por moradores de rua na minha vida e nem olhei? Quantas vezes pensei que eram todos drogados, bandidos, gente sem caráter? João Carlos me ensinou que às vezes quem está na sarjeta tem mais dignidade do que quem usa terno e gravata. Ele poderia ter ficado calado, poderia ter deixado o esquema rolar, afinal, o que eu era para ele? Uma estranha qualquer. Mas ele arriscou tudo. A pouca segurança que tinha, a chance de conseguir algum trabalho, para salvar uma velha que nem conhecia. Enquanto isso, minha própria nora, que comeu na minha mesa por 10 anos, tramava para me deixar na miséria. Aos 67 anos, aprendi a lição mais importante da minha vida. Família não é sangue, é escolha. É quem fica do seu lado quando tudo desaba, quem te protege quando você está vulnerável, quem faz o certo mesmo quando não tem nada a ganhar com isso. Hoje de manhã, João Carlos me trouxe café na cama como faz todo dia. Bom dia, dona Beatriz. Como a senhora dormiu? E eu penso, esse homem que o mundo jogou fora me devolveu a vida. Nunca é tarde para descobrir quem realmente se importa com você.